Olá, olá. Vou colocar um filtro aqui, né? Hã? Queria perguntar pra vocês se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Estão me vendo? Estão me ouvindo bem? Tempo que eu não faço live, né? Semana passada eu não consegui fazer. Já faz mais de uma semana, acho que faz 2 semanas que eu não consigo fazer uma livezinha, que eu gosto tanto, mas não deu. Estão me vendo, me ouvindo bem? Esperar o pessoal ir entrando. Gente, queria pedir uma coisa pra vocês. Queria pedir pra que vocês me contem qual é a idade dos bebês de vocês, pra gente poder direcionar melhor a live de quem tá aqui ao vivo assistindo. Você não tá me ouvindo? E a galera que tá aqui tá me ouvindo? Me manda um joinha quem estiver me ouvindo. A conexão tá boa? Como é que tá? Olha lá, tem uma pessoa me ouvindo de Dubai. Vocês estão me ouvindo bem? A Marcele, o bebê tem 2 meses. A Andressa, 5 meses. Como é que é? Jocely tem 5 meses. A Estefânia, 9 meses. A Rafaela, 4 meses. A Sara tá com 4 meses. A bebê do Pedro tá com 6 meses. Tem uma criança de 6, uma de 3. A Kek, 1 ano e 5 meses. Tem bebê de 13 meses. Tem bebê... É legal eu saber a idade dos bebês de vocês, porque assim a gente vai dando um direcionamento. Tem a Geiciana aqui, ó, bebê de 10 meses. A Bárbara tá com bebê de 6 meses. A Amanda e a Laura estão com bebezinhos de 1 mês. A Nutri tá com um bebezinho de 9 meses. Vamos começar a conversar então? Tem bastante idades variadas. Eu acho que é legal pra gente poder ter um assunto amplo aqui, né? E ajustar as coisas, tá? Vamos lá. Gente, vou me apresentar. Tem bastante gente nova aqui no perfil, né? Então eu vou começar me apresentando na live pra saber quem é essa que tá falando sobre sono e que vai falar para eu colocar algumas coisas em prática, pensando que eu tô falando do bem mais precioso da vida de vocês, que são os nossos filhos, né? Então eu queria contar quem sou eu. Me chamo Fernanda, eu sou fisioterapeuta e educadora física de formação. Comecei a estudar sobre sono, entender sobre sono na dor, né? Lá quando a Diana nasceu, em 2017, Diana era uma criança que eu pontuava assim: ela não gosta de dormir, tá tudo certo, e eu vou ter que aprender a lidar com isso, né? E aí, ela tava com mais ou menos 9 meses, passou a ser uma época muito difícil, assim, porque ela tinha muitos despertares. A Diana só dormia mamando, e aí eu escutava de tudo, né? Ela acorda porque ela tem fome, ela acorda porque você dá o peito, ela acorda porque ela é assim mesmo, tem criança que é assim. E eu fui vivenciando cada vez mais a privação de sono. E estando dentro da área da saúde, pra mim era muito difícil olhar pro sono da minha filha, entender o quanto é importante o sono e vivenciar aquilo na minha casa, né? Pô, tinha vezes que ela despertava 9, 10 vezes durante a noite, dava uma mamadinha e depois seguia dormindo. E aí eu sentei e falei, tudo na vida eu estudo, eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar, eu gosto de ler, eu gosto de ter informação, eu acho muito importante a informação. E aí eu fui estudar sobre sono e fui aos poucos colocando as coisas em prática na minha casa. E eu fui colhendo resultados, tá? Eu falo que foi, de fato, um marco na minha maternidade, foi uma transformação dentro da minha maternidade. Eu era uma mãe que vivia exausta, sem paciência, falava, não é possível que isso é maternidade, né? E a Diana sempre muito irritada, sempre reativa com as coisas, porque a coitada da menina estava em privação de sono, tá?
E aí o que eu sempre gosto de falar aqui, e eu deixo isso muito claro no perfil, todos os meus atendimentos eles são de forma personalizada, individualizada, justamente porque eu tô falando de um único ser humano, eu tô falando de uma única família. Então toda a informação que eu tô dando aqui pra vocês, que eu vou dar aqui na live pra vocês, que eu quero que vocês finalizem a live olhando na casa de vocês, é que vocês entendam que cada um tem o seu jeitinho, que é importante a observação de vocês dentro da casa de vocês e dentro dos filhos de vocês, tá? Não existe uma tabela, não existe algo mágico que eu esteja aqui escondendo e que eu vá revelar hoje ou que eu posso vender para vocês. Não, a gente precisa ter o conhecimento, entender o que é o ideal, entender o que eu consigo, o que é possível e colocar em prática. É sair de um lugar, porque o que eu vejo hoje, principalmente aqui na internet, são extremos, né? Eu tenho de um lado um extremo onde eu levanto a bandeira e eu digo assim: você não quis ser mãe, gata? Ser mãe é isso mesmo, agora viva isso. A privação de sono vai ter que fazer parte da sua vida. E aí eu tenho outro lado onde eu coloco um extremo e eu espero que um bebê de 1 mês, de 2 meses não acorde à noite. Isso também não existe. Então o que eu trago aqui para vocês é o que é de fato real, o que é de fato possível da gente colocar em prática. Eu postei um Reels esses dias, né? E até eu fiz esse comentário, não sei se vocês viram lá nos stories, falando que pra mudança da forma de adormecer com a boneca. E aí, né? Vários comentários, né? Passivos ali, carinhosos, de tipo, é fácil, gata, fazer com a boneca. Ali eu tô com a boneca, mas eu fiz isso na minha casa, eu ensino isso diariamente para outras famílias. Então é possível fazer ajuste do sono, é possível que a criança durma bem. É claro que a gente precisa ajustar a expectativa de que sim, exige prioridade, exige dedicação, exige consistência, mas que é possível, é esse lugar que eu tô falando. Eu tô falando de um lugar, de uma maternidade, onde eu não sou autoritária, mas eu sou autoridade, sou eu que determino algumas coisas na minha casa, porque isso é muito importante, porque isso traz segurança para os meus filhos, porque esse é o meu papel na minha casa, né? Determinar coisas como o horário de começar o dia, o horário de finalizar o dia, da forma que a gente vai conduzir, essa rédea, ela tá na minha mão, tá? É o que eu acredito e o que eu vou trazer aqui, tá? Quando a gente tá falando na questão, principalmente do sono noturno e dessa questão, o que esse bebê acorda de fato para mamar porque ele tem fome ou porque ele tá associando a forma do adormecer, né? O que eu tenho para falar para vocês? Algumas crianças, elas precisam mamar até 1 ano de idade, uma vez à noite. O que eu mais vejo e que eu tenho certeza para falar para vocês é que com 10 meses a grande maior parte das crianças já estão prontas para o desmame noturno total, tá? Mas eu entendo que algumas crianças ficam fora ainda dessa curva e até 1 ano de idade precisam de um mamar na madrugada, não mais do que isso. Se está acontecendo mais do que isso, tem algo que está desorganizado, tá? Quando eu falo, bebês acima de 1 ano, não precisa mais mamar. Mas tá mamando. Porque não é fome, entende? Que é uma questão de hábito, do adormecer, de emendar o ciclo de sono. Fome não é, entendeu? E aí a gente vai falar aqui daqui a pouco. Quando eu falo em bebês menores, a gente precisa entender o quê? A gente precisa entender que o despertar, muitas vezes, ele é uma forma de sobrevivência. Para que a criança pequenininha ali, de 0 a 3 meses, ela possa entender o que está acontecendo com o corpinho dela. Se ela está com fome, se ela está com calor. Então, é natural e esperado que essa criança acorde. O que eu vejo de 0 a 3 meses são bebês acordando de 2 a 3 vezes durante a noite para mamar. E tá tudo certo. A partir ali do 4º mês, até mais ou menos o 7º mês, as crianças normalmente acordam 2 vezes para mamar. Mas o filho da fulana, ele dorme a noite inteira com 4 meses. Ok, que ótimo, que maravilhoso. Ele, com 4 meses, já consegue fazer um jejum noturno de 12 horas. Mas tem a criança que não consegue. Então, o que eu tô trazendo aqui agora para vocês é uma
É um ajuste de expectativa, porque o que a gente vê muitas vezes na internet é o mundo ideal, né? Tipo, ensina autonomia e nunca mais seu filho vai acordar. E não é bem assim, a gente precisa ter um olhar sensível e entender se esse bebê não tem ainda uma necessidade de um aporte calórico durante a noite. Tá? Então é por isso que eu tô trazendo essa informação para vocês, é por isso que é importante que vocês ajustem a expectativa. E aí depois do 8º mês até o 10º mês, normalmente a criança tem uma mamada, e com 10 meses eu já posso ir conduzindo para o desmame noturno. Ah, o filho da fulana, da ciclana, ele já consegue antes dormir a noite inteira com 8 meses. Ótimo. Então, mas tem criança que ainda precisa de mamar. Então, qual que é a minha ideia? A minha ideia é a gente entender que nem sempre um despertar ele é fome. Tem outras coisas que influenciam esses despertares. Como, por exemplo, uma rotina desajustada. Quando essa criança ela não tem uma rotina que supra a necessidade dela de descanso durante o dia, ela pode acordar mais vezes durante a noite. Ou porque ela está muito cansada, ou porque ela precisava gastar um pouco de energia. Então precisa ser avaliado em cada criança, certo? Essa criança também pode despertar à noite porque ela não sabe emendar o ciclo de sono. E aí quando ela acorda, o que ela precisa é de ajuda para emendar. E o que muitas vezes a gente faz é que a gente vai lá e amamenta a criança. Ou no peito ou na mamadeira. Então aí cai por terra uma outra questão. Ah, dê mamadeira pro seu filho, que ele vai dormir melhor à noite. Gente, eu atendo várias crianças que mamam só mamadeira e que acordam à noite. Então quer dizer, a criança acorda à noite, ela e não é fome na grande maior parte das vezes, porque eu vi quando essa criança mamou, só que no desespero da família, e eu tô falando porque eu me incluo nisso, porque eu fiz isso com a Diana. Eu não sabia como é que eu conduzia pra ela adormecer, eu não sabia como é que eu chegava ali naquele momento, não sabia. Então o que eu fazia? Quando ela tava com sono, ela tava tipo chorando de sono, o que eu fazia? Catava ela e botava ela no peito. E aí ela mamava mais um pouco, pegava no sono e dormia. Quando ela dormia, pronto, dormiu, vou transferir ela pro berço. E aí quando ela acordava ali no berço, ela não sabia voltar a dormir. E aí é onde ela acordava e precisava voltar pro meu peito. E aí eu tinha que dar de mamar para ela de novo. E aí ela acordava 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes durante a noite. E por muitas vezes eu colocava ela no meio da minha cama. Ou algumas vezes eu fui pro quarto dela, deitei com ela no colchão. E virava aquela grande bagunça que a gente vai só sobrevivendo. E a gente faz isso por falta de informação. A gente faz isso muitas vezes por falta de cansaço. E a gente faz isso muitas vezes porque a gente não lida com o protesto dos nossos filhos. Vou dar um exemplo bem classudo aqui para vocês. Eu pego meu filho e eu coloco ele na cadeirinha do carro. E ele chora. E ele chora, lógico que ele chora, porque, poxa, que chato, tava no colo da mamãe. E aí, de repente, eu coloco na cadeirinha lá embaixo, sinto, não deixo se movimentar muito, não deixo ver o que quer, né? Chato ir ali. E aí a criança chora, protesta. A forma que a criança tem de se comunicar é com o protesto. E aí eu pergunto pra mãe, tá, quando isso acontece, mãe, o que você faz? E aí a mãe diz assim, eu tiro? E eu digo... ou então a mãe diz assim, então eu nunca ando sozinha, porque sozinha ele chora e aí eu não consigo. Então eu acho que olhar para o choro dos nossos filhos é um primeiro passo. Não é que eu vou deixar, e aí vem, né? Ah, porque você vai deixar o seu filho chorando, porque você vai traumatizar o seu filho. Gente, hoje as pessoas elas têm medo de lidar com o protesto. Eu entendo que o choro ele não é socialmente aceito. Principalmente quando tá com a mãe. Eu brinco muito sobre isso quando eu tô em atendimento, porque eu digo, quando uma criança tá chorando e tá com o pai, parece que é ok, sabe? É o pai. Agora, quando é a mãe, todo mundo olha e espera que essa mãe silencie essa criança, né? Então, socialmente, esse choro, ele não é aceito, mas nós que temos essa função da educação dos nossos filhos, precisamos ter essa conversa interna com nós mesmos e
Entender que o choro ele faz parte de um processo de educação, que ele faz parte de um protesto, porque a criança queria ir solta na cadeirinha do carro, porque a criança queria colocar o dedo para descobrir o mundo numa tomada e a gente não vai permitir. E a gente não tem que entrar nesse processo de ficar loucamente tentando silenciar o choro da criança o tempo inteiro e redirecionar a criança o tempo todo. Esse protesto ele faz parte da infância, de pontuar o que ela queria, mas que às vezes a gente vai ter que conduzir, que não, a gente não vai permitir. E acolher. Acolher não é silenciar. E eu acho que é exatamente nesse ponto de que acolher não é silenciar que a gente se perde. Porque a gente também, eu não sei de que geração que vocês são, mas eu sou da geração, eu sou da galera né, de 88. Então, quem é aí próximo de idade comigo, vem de uma educação como a minha. Os meus pais me pontuavam, isso que os meus pais são jovens, mas muitas vezes falaram assim pra mim, não foi nada, não chora, tá chorando, toma uma balinha, para de chorar. Eu não escutei muito, tá? Meus pais são jovens, assim, eu não tive uma educação muito rígida, mas eu sei que muitas das minhas amigas escutaram, assim, engole o choro, né? Você não tem motivo pra chorar. Então a gente não tem uma boa relação. Aí quando os nossos filhos choram, a gente não consegue entender que muitas vezes aquilo tá acontecendo ali naquele momento porque a criança tá não querendo ir na cadeirinha do carro, como é o exemplo que eu tô falando, mas quando a gente olha pro sono, é porque a criança tá com cortisol elevadíssimo naquele momento, tá com sono e não consegue dormir, ou não consegue pegar no sono ali naquele primeiro momento, porque eu não tô ofertando o que ela está habituada, ou no meio da noite ela quer mamar, porque ela tá habituada a emendar o ciclo de sono mamando, e eu tô dizendo, não vai mamar agora, você vai vir de repente pro meu colo. Então, eu acho que o grande X, né, eu sei que vocês, o tema da nossa live é o seguinte, que a gente vai conversar sobre qual é a necessidade de fato de mamar, mas eu acho que o grande X dessa dor é a gente ensinar essa criança a dormir com autonomia, é ensinar essa criança, desassociar o sono dessa criança da sucção. E a grande maior parte das casas está associada à sucção, ou da mamadeira, ou do peito, e quando não está associado com a sucção, está associado com o segundo passo, que o ninar, né? Nina, até a criança pegar no sono. É ou não é? O que acontece aí na casa de vocês? É a mamada que a criança, toda vez que a criança acorda, ela mama? Conta pra mim. Conta pra mim. Quando o bebê aí na casa de vocês, ele acorda, toda vez que ele acorda, ele mama? Quem tá aqui assistindo, me conta. Conta pra mim, gente. Ninguém vai me contar? Vocês estão aqui, não estão me ouvindo? Tá tudo. Ele mama, mama sempre. Aqui sim, amamentação. Ninado, 8 meses. Aqui mama. Aí a galera começou a falar, acho que dá um delay, né? Da hora que eu falo pra hora que vocês recebem. Não mama, só se já deu o tempo maior de jejum. Mama toda vez. Sim, ele mama. 3 meses. 3 meses, eu não sei se você estava desde o início da live, mas é o que eu falei. Ele ainda precisa mamar 2 vezes. Vai no máximo 3 vezes, o que eu já acho muito. 2 é mais, né? Agora, os outros despertares não é no mamar que a gente resolve. Então vamos lá. O que acontece? Uma coisa é aquele bebê que ele acorda, igual nós conversamos no início da live, porque ele tem fome, de fato, e aí ele vai mamar, vai se acalmar e logo ele dorme. Agora, outra coisa é aquele bebê que acorda, mas ele precisa dessa sucção para emendar o ciclo de sono, tá? Esse bebê que se ele acordar 5 vezes à noite, ele precisa mamar 5 vezes para voltar a dormir, é o bebê que precisa ser trabalhado, né? É o bebê que a gente vai ensinar a autonomia. E aí eu vi alguém aqui falando agora, meu bebê tem 6 meses e acorda 1 ou 2 vezes. Olha, com 6 meses acordar 1 ou 2 vezes tá ok. O que eu faria? O que eu fiz? Eu vou ensinar a ter autonomia. Eu ensinando a autonomia para esse bebê, a hora que ele não tiver mais fome, ele não vai precisar acordar, porque fome é desconforto. Tá com desconforto de fome, vai acordar. Aí, se é desconforto ainda, se é, né, ok pra idade, lindo, a gente vai dar de mamar. Agora, se você ensina autonomia, a partir do momento que essa criança ela não sentir mais fome, ela não vai acordar. Entende? Agora, o grande problema é que
o que a gente faz? A gente nunca ensina autonomia, a gente põe pra dormir mamando ou ninando. Então, eu gosto de trabalhar da maneira mais gradual. Tem outras maneiras para serem trabalhadas? Tem. No meu atendimento na consultoria, às vezes, dependendo da família que eu estou atendendo, eu conduzo. Eu converso com a família, entendo o que a família acredita, como é que a família quer conduzir, né? Mas a forma que eu gosto de trazer aqui na live, que eu gosto de trabalhar, é da forma mais gradual que tem. E a forma mais gradual que tem é a troca de associações, tá? Então a gente pega ali à noite. A gente sempre começa a trabalhar à noite primeiro. Esse é um ponto de extrema importância. Quando eu tô no meu atendimento, na videochamada, eu bato muito em cima disso. Eu sei que muitas vezes a dor é lá na soneca, mas eu preciso ensinar primeiro na noite, para depois eu ensinar no dia. Fernanda, mas por quê? Gente, porque noite é noite, né? Noite tem melatonina, noite o negócio flui, né? O dia, a chance da gente tentar fazer qualquer mudança e ser mais difícil, essa criança se acordar e simplesmente não fazer a soneca, ela é muito grande, né? Então, a orientação é sempre que a gente trabalhe na noite, tá? A forma que eu ensino e que eu gosto muito e que eu quero ensinar aqui agora pra vocês é assim: se a criança, ela adormece mamando, e depois quando ela acorda, é aquela criança que quer se acordar 5 vezes, vai precisar mamar, e quando eu falo em mamada, pode ser peito, pode ser mamadeira, tanto faz. Desassocia isso, tá? Escuta o que eu tô falando, desassocia, coloca uma atividade. Eu vi ali que tem criança de 2 anos e 5 meses. Não tem que mamar à noite. Se tá mamando, tá errado. Tá mamando porque tá emendando o ciclo de sono mamando. E como é que eu vou fazer? Vai dar mamadeira ou peito, não sei o que você dá. Lá no quarto, pode dar no quarto, mas com a luz acesa. E aí tem que escovar os dentes, gente. Se é uma criança maior, tem que escovar os dentes. Sai com a criança do quarto e vai escovar os dentes. E aí a mãe vai dizer assim pra mim: você tá louca? Gente, em atendimento, o que eu mais vejo é isso. Às vezes a mãe ou até o pai dizendo assim: mas é o único momento que é tranquilo, que bota no peito que dorme, o que bota na mamadeira e dorme. E aí você vai criar um caos. Eu vou criar um caos. Mas é um caos controlado pra gente colher os frutos depois. É essa a ideia, tá? Então, uma criança já maior, você vai dar um mamar, você vai levantar e vai escovar os dentes. Tá vendo? Então vai escovar os dentes e aí você vai voltar com a criança pro quarto. E aí você vai ajudar essa criança a dormir sem a mamada. Vai ser um pequeno caos, independente da idade. Se de repente essa criança for menor, não precisar ter a escovação de dente ainda, não tiver dentinho na boquinha, você pode, só a hora que vê que a sucção tá ficando lenta, se for peito, você vai tirando ali do peito e vai mexendo com a criança, ela vai dar uma mexidinha e vai entender que tá saindo do peito, normalmente tem um pequeno protesto. Ou às vezes, se não consegue que isso aconteça, troca a ordem da mamada. Coloca a mamada, banho e depois o dormir. É um pequeno caos nesse início, porque a criança está habituada, a criança entende que o que induz ali o sono é a mamada. E aí a gente vai entender o que essa criança normalmente vai precisar de uma troca. Normalmente é pelo colo. Ou é pelo colo ninando, ou é pelo colo fazendo carinho. Dependendo da idade da criança, você pode deitar junto com a criança e passando a mão no corpinho. Não é autonomia. O que eu vejo também muitas vezes é a gente saindo do lugar aqui, ó. Daquele lugar onde a criança dorme mamando, né? E aí você quer chegar direto no dormir com autonomia. Porque aí eu digo assim: faz a troca, dorme ninando. Aí a mãe diz assim pra mim: mas também não vai estar dormindo sozinho. Não, gata, não vai estar dormindo sozinho, mas eu tô dando um primeiro passo. Eu acho que a gente precisa entender que é um processo de troca, né? Que aos poucos a gente vai ensinar autonomia, mas é aos poucos, gente. Não adianta a gente achar que você vai sair do lugar onde essa criança dorme, entrelaçada no teu colo, fazendo sucção, seja no peito ou na mamadeira, e do nada você vai jogar a criança no berço e vai falar: se vira aí e dorme, né? Um salto muito grande, não é? É um processo. Então a ideia não vai ter autonomia ainda, mas você faz a troca pelo colo ninando, ou pelo colo parado, ou até mesmo por deitar numa mesma superfície e fazer um carinhozinho. Beleza? Faz isso uma semana. E aí a mãe diz assim: cara, é o que acontece. Peraí que eu vou falar desse colo. Calma aí, Vivi, que eu vou chegar no colo. Nós vamos evoluir, nós vamos chegar na autonomia. E aí, vocês lembram que que o tema da live é sobre como eliminar as mamadas.
Porque na grande maior parte das vezes a mamada ela não é fome, a mamada ela é pra resolver um problema rápido, pra fazer a criança voltar a dormir, entende? Porque normalmente quando eu tô em atendimento, sim. Não, ó, boa. Eu não tinha pensado nisso. Ó, gostei dessa posição aqui da Kek. Ó, é isso. Eu amo esse povo que posta assim. Assista a minha live e aprenda a colocar o seu filho para dormir em 3 dias. Gata, gente, que mundo vocês vivem? Vocês acreditam nisso? Para, isso não existe. Isso é bizarro, é um processo. O povo tá prometendo isso pra vender alguma coisa pra você, mas isso ainda é sustentável. É teu filho que tá ali, é um processo que precisa acontecer. Como é que essa criança vai reagir? Não sei. Depende do temperamento da criança. Tem criança que lida com o temperamento muito de forma fácil, que né, a vida vai. E tem criança que não, que protesta muito mais. Ó, Amanda, estamos passando pelo processo aqui, está sendo o divisor de águas nas nossas vidas. Obrigada, Fernanda, estamos no início. Eu fico muito feliz, olha só, olha lá que depoimentão da Amanda. Eu acho que é isso, assim, sabe? A gente esquece que tem uma terceira pessoa envolvida, né? Tem o pai, tem a mãe e tem uma terceira, que tem o temperamento dela e que precisa ser respeitado. E eu tô dizendo isso pra vocês, gente, porque assim, ó, eu vejo aqui Diana e Pedro. Se eu for olhar para o sono, por exemplo, esquecendo todo o restante, cada um tem um temperamento ali naquele momento. A Diana é uma criança que tem uma dificuldade em se entregar. Ela luta até o fim para o sono. Até hoje ela é assim, ela deita na cama e ela leva história, começa a querer saber das coisas, começa a querer falar, ela é meio inimiga do fim. Já o Pedro é a criatura que pro sono, do jeito que ele deita, ele dorme. Então, cada um tem seu temperamento, com tudo na vida. Então, a gente precisa entender que quando eu faço a troca do não dorme mamando, mas vai dormir ninando, tem criança que vai protestar muito. Mas muito. Por isso que eu falo pra vocês, o choro ele precisa ser acolhido, mas não calado. Se você entra nesse processo de calar o choro, não dá, gente, não dá. Não é só calar o choro pro sono, é calar o choro na educação. Não dá. Choro faz parte de um processo de educação. E assim como faz parte de eu olhar para esse choro e entender por que tá chorando. Tá tendo desconforto que de fato eu vou ter que atender? Ou não? O choro tá acontecendo porque eu tô fazendo uma mudança. E sim, toda mudança gera um desconforto, mas que eu tô sendo respeitosa, que tá sendo gradual, que eu tô aqui, que eu tô acolhendo, que eu não tô negligenciando e que eu não estou esperando que essa criança se autorregule, porque ela não tem capacidade para isso. Ela pode... O que ela tem capacidade é para se corregular. E para isso eu estou aqui. E estou junto com meu filho no colo. Gente, a virada de chave é na cabeça da mãe, principalmente. Quando a mãe está segura do processo que ela está fazendo, quando a mãe está disposta a comprar essa luta de falar assim, filho, vou te ensinar de uma forma diferente, vai. Não é que é fácil, porque tem hora que é difícil, tem dia que é cansativo, tem dia que você fala, minha Nossa Senhora. Eu sei disso, mas vai. Agora, quando essa mãe tá insegura, quando não tá claro pra essa mãe o que precisa ser feito e quais são os passos, não vai. Então, a primeira troca é pelo colo. Ah, mas agora dorme no colo e acordou a noite inteira. Claro que vai acordar ainda, é só a primeira troca. Ah, mas tem o filho da fulana que passou a dormir no colo aí, passou a dormir a noite inteira. Lindo, mas tem que não dormiu. E aí eu preciso trabalhar também, tá? Depois, e aí eu vi alguém comentando, eu não vou lembrar o nome aqui, eu não vou voltar porque senão eu vou me perdendo, de que o colo parado ele tá com muita dificuldade. Eu sempre oriento, tipo, então primeiro dorme ninando e aí depois a gente vai passar para um colo mais parado. Mas tem criança, quando eu tô em atendimento, que a mãe diz assim, cara, não rola o colo parado. É assim, ó, o colo parado é uma tortura, é pior do que qualquer outra coisa. E aí eu falo assim, oportuniza o berço, porque tem criança que lida melhor com o berço que com o colo parado. Mas, não sei, gente, cada um é um, entende? Então eu digo, teste, tem que testar, dá pra saber. A minha Diana, lidou melhor primeiro com o colo parado, né? Tem criança que eu, né, na troca com a mãe me pontua, não, vai melhor no berço. Então eu acho que tem que ir testando isso e tendo esse direcionamento. Se for o colo parado, vai ter um protesto, e aí você pode fazer com intermitência. Balança um pouquinho, para um pouquinho.
balança um pouquinho, para um pouquinho. E aí vai chegar um dia que vai estar parado, ali no primeiro momento da noite, tá? E aí depois, o que a gente vai fazer? Vai começar a arriscar, colocar um bebê mais acordado no berço. Colocou o bebê acordado e o bebê não chorou, mas de repente o bebê pegou fogo no berço ou na cama, enfim. Você vai deixar ali? Fernanda, mas estava quase dormindo. E aí agora pegou fogo. É esperado, é novo, vai querer explorar, vai querer ver, vai querer brincar, é super esperado isso. Deixa ali. Mas vai dormir muito mais tarde. No começo vai, quando a gente tá mudando uma associação de sono, no começo vai dormir mais tarde, não tem como não. E o que eu sempre digo é... Eu já tentei deixar meu bebê 50 minutos de protesto e nada resolve, pegando no colo mesmo, ele quase pula do berço, de no colo. Eu acho que de repente você tem que ir num ritmo assim, ó, põe no colo, espera ficar quase adormecido e aí você põe no berço. O berço, eu gosto de trabalhar que ele fique no berço com uma certa aceitação, meio que ficar no berço explorando o berço. Tá? E aí de duas uma, ou ele vai explorar, tipo, tem criança que leva 1 hora pra dormir. Nossa, mas vai dormir muito mais tarde. Vai. É tipo, como é que vai andar de bicicleta sem cair a primeira vez, aprender? Não vai cair mesmo. Então vai dormir mais tarde. E aí tem criança que fica todo esse tempo e aí no final das contas começa a chorar loucamente. E aí, ou você consegue acolher no berço, que seria maravilhoso. Tem criança que você não consegue, você traz pro colo mais parado possível. Deu essa primeira relaxada, você devolve pro berço. Fez isso hoje, amanhã você vai dar mais uma evoluída, entende? Então todos os dias você vai colocar isso em prática, tá? E aí a criança vai começar a querer explorar o berço, querer ficar no berço e adormecer ali no berço. E aí é um ponto que eu chego, quando eu tô em atendimento nas consultorias, eu converso. Quer sair do quarto, mãe? Quer tentar fazer um movimento de sair do quarto? Ou tudo bem acompanhar até a criança dormir? Se a mãe tiver o desejo de sair do quarto, a gente vai começar a se afastar um pouco ali, ficar olhando pela babá eletrônica. Quando essa criança se agita, a gente entra de novo no quarto, faz um carinho, acolhe, sai um pouquinho. É sempre um processo respeitoso e um processo que vai gerando segurança, sabe? Pra criança. Porque não adianta você forçar uma barra a ponto de que... forçar uma barra a ponto de que essa criança vai chorar, de que essa criança não vai se sentir segura, de que, né? Então, é um processo que a gente dá um passinho pra frente, depois a gente dá um passinho pra trás e a gente vai estimulando que essa criança queira ficar ali no berço. O primeiro momento da noite é o momento que a gente evolui, tá? E aí vem a pergunta assim, e no meio da noite? No meio da noite, no começo da live, eu falei sobre isso no grupo, quem tá no grupo do WhatsApp, eu mandei essa semana, foi o áudio dessa semana. Quem não está no grupo, eu deixo um convite aqui para que vocês, a hora que terminar a live, que vocês entrem ali no grupo do WhatsApp. Tem o link do grupo lá no Linktree, você vai entrar lá, vai ver o grupo, ele é gratuito, você entra, uma vez por semana eu mando o conteúdo ali, tá? Nessa semana, e agora aqui no começo da live, eu falei sobre a quantidade de mamadas, qual é a expectativa que a gente tem em cada faixa etária. Que a partir de 1 ano de idade, eu tenho certeza que esse bebê não precisa mais mamar à noite. E antes de 1 ano de idade, dependendo da idade, ele precisa de uma outra chupeta. De uma chupeta, eu li a mensagem da Cássia de chupeta e aí de uma outra mamada, tá? Então a gente inicia nesse primeiro momento do sono noturno. E aí, no meio da noite, o que a gente vai fazer nos momentos que que acordar e que não for horário de mamar, mais ou menos por essa tabela que eu passei pra vocês, a gente vai acolher essa criança sem ser mamando, com o colo. Entendendo que pode levar até ali meia hora. Mais do que meia hora, eu diria, tá, já chorou meia hora ali no teu colo, você não conseguiu de fato acolher esse colo bem apertadinho, amamenta e aí amanhã a gente tenta de novo, tá? E todas as vezes que a criança for mamar, principalmente se for peito, é importante que quando você você de fato pega essa criança acordada para que ela mame. Muitas vezes o que a gente faz, eu fiz muito isso, a criança mal se mexe no berço e no desespero, né? A gente já logo coloca essa criança ali no peito para essa criança não se acordar muito e logo seguir dormindo. E aí o que acontece é que a criança mal mama.
E aí, se de fato tiver uma fome, uma necessidade ali, não vai ser suprida. E aí, daqui a pouco a criança acorda de novo, e aí a gente em dúvida, não sabe se dá mamar, ou se... vira uma grande bagunça. Então, o que eu falo é assim, é um processo fácil? Claro que não, cara. Envolve, às vezes, o protesto dos nossos filhos, envolve a nossa privação de sono, porque bem ou mal, você amamentando a criança, ou dando de mamar, no caso, é muito mais rápido. Eu sei disso, gente. Eu sou mãe, né? Você tá dando o que a criança quer. E aí, quando você compra a luta e você diz assim, não vou te dar, eu vou te acolher de uma forma diferente, é um protesto, né? É natural, esperado e demora muito mais. E se a gente já tá em privação de sono, a gente vai dormir um pouco menos. Mas é entender que é um caminho. É a mesma coisa quando a gente vai fazer uma mudança de um hábito alimentar, por exemplo. No começo você acha que você vai ficar louco, que você não vai dar conta. Mas daqui a pouco aquilo vai ficando cada vez mais leve, fazendo parte da tua rotina. E a ideia quando a gente está ensinando sobre sono é que os primeiros dias eles vão ser muito difíceis. Quando eu tô em atendimento, eu inclusive falo isso pra família. Tá ruim agora, vai ficar pior essas 2 primeiras semanas. Ajuste a sua expectativa, porque depois vai melhorando, porque depois vai sendo cada vez mais fácil, cada vez mais leve, porque essa criança vai conseguindo dominar melhor um adormecer com menos ajuda. Mas é um processo, e é um processo que a gente precisa pegar as 2 rédeas assim na mão e conduzir, sabe? Conduzir a hora de começar o dia, e conduzir a hora de finalizar o dia, e conduzir o ambiente de sono bem ajustado. Eu não sei, assim, muitas famílias que eu atendo e que eu vejo aqui no Instagram postando e falando ali, comentando nos meus filhos, eu acho que as pessoas vão meio que contando com a sorte, deixando o negócio solto e vai fazendo como dá e como pode, assim, sabe? E eu acho que é um negócio tão importante como um hábito de sono que não dá pra gente deixar solto desse jeito. E até porque se a gente deixa solto desse jeito, meu Deus, a vida da gente vira um caos junto com a vida da criança. Eu sempre falo assim, ó, o Pedro tá com 2 anos, mas hoje eu ainda pensei com isso, né? O Pedro começou a dormir a noite inteira com 8 meses. Então, desde os 8 meses dele, eu tenho a minha rotina organizada, sabe? Quando ele não tá, claro que quando ele adoece, as coisas às vezes ficam um pouco diferentes, mas de maneira geral, eu sei a hora que é previsível que ele começa o dia, que ele finaliza o dia, eu durmo a noite inteira, eu consigo acordar cedo, fazer minhas coisas, porque eu dormi à noite. Então, precisa ser construído para que a família tem um bem-estar ali também. Não é só a criança, claro, vai ter um bom hábito de sono, vai estar bem no dia seguinte, vai conseguir desenvolver todas as funções dela, mas a gente também, porque nós somos importantes nisso pra gente poder, né, tá bem no dia seguinte, pra ser uma boa mãe, pra ser um bom pai, porque a gente é exausto, as coisas não funcionam, né? Então eu vejo assim, aqui ó, a Diana dorme no máximo 8 horas da noite. Então, poxa, eu tenho um tempo com o João, se a gente quiser assistir um filme, se a gente quiser tomar um vinho, nós temos um tempo junto, porque as crianças foram dormir, existe um casamento ali. Agora, eu me lembro que até os 9 meses mais ou menos da Diana, eu nunca sabia que hora que as coisas iam acontecer, eu nunca sabia se eu podia pôr um prato pra jantar, se ela ia acordar ou não, eu nunca sabia se ela ia dormir às 7 da noite ou se ela ia dormir às 10. Então assim, ó, tá nesse lugar, tem como mudar, tem que pegar as rédeas por um tempo e fazer acontecer, é isso, tá? Eu sei que é cansativo, mas a gente não pode ficar nesse lugar de vítima, sempre reclamando que tá cansado, mas também não fazendo nada pra mudar, sabe? Não dá, né? E aí eu tô dizendo tudo isso aqui porque eu não tenho um milagre, eu não tenho algo que vocês compram de mim, por exemplo, vai comprar consultoria, vai comprar, pronto, eu vou resolver. Não resolvo, eu só resolvo se você colocar em prática, é igual em um nutricionista. Foi lá, passou no nutricionista, aí deu a dieta, você não pegou e fez a lição de casa, entendeu? Não vai baixar o peso do nada, não é porque você pagou um nutricionista que o teu peso vai abaixar. Pagou a academia, não fez o exercício, entendeu? Não vai crescer o músculo. É isso, né? Então eu acho que é sempre algo que eu gosto de trazer, porque para que vocês ajustem a expectativa de que dá para ter uma ordem, né? É uma questão da gente ter isso como prioridade, tá? Eu queria agradecer a presença de cada um de vocês aqui na live hoje. Queria falar para vocês que eu vou deixar salva depois lá no YouTube. Queria falar que quem não tá no grupo, entra lá, né? Entra no grupo, o grupo é super legal, só eu falo, uma vez por semana eu mando conteúdo lá para que vocês possam colocar em prática na casa de vocês. E quem precisar de uma ajuda personalizada, pegando na mão, tendo um contato diário comigo, me chama no WhatsApp que eu explico para vocês como eu trabalho.
É gerar segurança, é dar um direcionamento. Dá pra fazer sozinho? Com certeza dá, mas o caminho sempre é mais longo. Diferente de quando eu tô junto, direcionando, ó, faz isso, acerta isso, vai assim, porque flui, porque vai, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês, tá?